A gente luta localmente contra processos que são globalmente organizados. Não faz sentido. Não faz sentido. O bolsonarismo ele usa muito a questão do nacionalismo. Só que de uma forma muito patética, tão ridícula, que eu não quero nem mencionar isso, mas você tem surgido grupos ainda muito pequenos, não tiveram sucesso nas eleições, mas tentando transformar o nacionalismo numa ideologia em si. Né? Tem uma entrevista recente aí de um cidadão que ele é influencer, youtuber, né? Entrou no PDT, que é o Coronel Farinazzo, né? Aí deu uma entrevista, está circulando o vídeo dele, que ele fala que o nacionalismo é muito perseguido no Brasil, né? E a solução é o nacionalismo e tudo. Fala na questão da industrialização. Né? Eu venho acompanhando esses grupos, né? Tenho minha opinião, só que eu não vou nem dar agora, vou deixar para você. Eu quero saber a sua opinião sobre o Aldo Rebelo também, é um representante desse pessoal. Eu queria saber como você vê essa questão aí do nacionalismo, né, que eles vêm preconizando, apregoando, transformando em ideologia. Como você vê isso? Para onde vai? Qual é o significado disso? Olha, Miguel, eu particularmente eu sou contra o Estado-nação. Eu acho que ele é uma estrutura político-social que teve seu momento histórico e esse momento histórico já passou. Eu acho que uma das tarefas políticas fundamentais é pensar uma política pós-Estado-nação. Então, acho que, inclusive, na América Latina, você tem alguns caminhos muito interessantes que devem ser aprofundados e pensados. Por exemplo, a ideia de estados plurinacionais, como o exemplo boliviano, por exemplo. Né? Ou seja, a ideia de que você tem no mesmo território várias histórias. Essas histórias não estão em situação hierárquica. Elas não estão em situações nas quais uma dessas histórias representam arcaísmos e as outras representam progresso, que é um pouco como o Estado-nação na América Latina foi criado. É sempre bom lembrar. O Estado-nação latino-americano é uma invenção colonial. Colonial, no sentido forte do termo. Por que colonial? Porque ele precisa apagar uma série de experiências sociais e formas sociais para que ele possa se impor. Então, ele precisa criar a ilusão de que ele é o único garantidor da realização social de liberdade e justiça, apagando, inclusive, estruturas de formação legal que se desenvolveram em outras formas sociais anteriores ao Estado-nação, que eram portadores de liberdade e justiça também, né? Ou até melhor sobre vários aspectos. Né? Então, ou seja, esse apagamento ele é matriz de produção contínua de violência. Então, por isso, eu acho que não há como se livrar da violência social na América Latina preservando o Estado-nação. Eu acho que a gente precisa efetivamente passar uma outra forma social. E eu acho que a América Latina tenta fazer isso, e tenta fazer isso brilhantemente, com coragem, né, dentro de um processo que é um processo extremamente complicado de ser feito. Né? Isso por um lado. Por outro, ou seja, eu acho que essa é a pauta, né? Ou seja, pensar para além do esgotamento da ideia de nação. E segundo, eu acho absolutamente estarrecedor setores da esquerda, ou setores que antes foram vistos de esquerda. Né? O Aldo Rebelo é um caso nesse sentido. Em algum momento ele foi visto como um personagem de esquerda, certo? Fazendo profissão de fé de nacionalismo nesse momento da história, onde o nacionalismo ele nada mais é do que um sistema defensivo de interesses de burguesias locais, né, e de elites locais, certo? Dentro de um rearranjo imperialista global. Né? É isso para que serve o Estado-nação. Quem fala Estado-nação é o Putin. Essa é um pouco a função do Estado-nação. Eu acho que a gente tem um outro tipo de aliança. Né? E a esquerda ela se configura dentro desse tipo de aliança, de um internacionalismo real, né? Efetivo, né? Então, real de todos os setores espoliados da sociedade global de produção de mercadoria. Né? Então, acho que essa é a nossa tarefa. A gente não conseguiu avançar nessa tarefa. A gente não tem nenhuma central. Você tem economias completamente conectadas na América Latina, você tem alguma central sindical que opera dentro dos interesses dos múltiplos países? Não tem. Você tem articulações profundas nesse sentido entre partidos? Não tem. Você tem entre movimentos? Não tem, você não tem nada, absolutamente nada. Então a gente luta localmente contra processos que são globalmente organizados. Não faz sentido, não faz sentido, simplesmente. Então, acho que colocar as coisas em termos de defesas nacionalistas só vai criar espaço exatamente para o que é o campo que a extrema-direita se dá hiper bem. Que ela fala, eu entendo, ela fala para as classes populares, eu entendo
seu desespero. O problema é que o que acontece? A classe média cosmopolita, letrada, certo? Ela é globalista, como eles dizem. Então, ela está aqui, ela circula por todo mundo, para ela tudo bem. Então, ela consome produtos culturais do mundo inteiro, tal. Só que ela não tá vinculada ao seu problema efetivo concreto real. Né? Quem está vinculado ao seu efetivo concreto real é quem está aqui no território, na localidade, tal, não sei o quê. Então é isso que tem que ser defendido. E aí é que a direita vem com o seu discurso nacionalista. Né, no sentido mais forte do termo. Né? Então, acho que isso a gente viu, inclusive no Brasil, diga-se passagem. Eu lembraria do tipo das aberrações que aconteceram em Roraima com os refugiados venezuelanos há 4, 5 anos atrás, certo? Quando a população de Roraima expulsou os venezuelanos da própria cidade. Eram refugiados econômicos, entendeu? A gente não tinha nada. Né? Então, ou seja, eu acho que isso deve ser levado em conta dentro desse debate. Muito bom. Sobre essa questão do nacionalismo, inclusive o pessoal que rodeia o Aldo Rebelo, o Farinato, né, o pessoal Nova Resistência também, impressionante o culto que eles fizeram do Putin, né, esse discurso do Putin de ontem, em que ele fala que o Ocidente está cedendo ao LGBT, né, ele vai para um lado muito pesado, moral, que o Ocidente gay, uma coisa horrorosa, entendeu? É engraçado que sendo que talvez um dos pontos mais consistentes da política brasileira atual é a sua política externa. A posição do governo Lula em relação a essa questão, eu acho uma posição bastante sensata. Né? Quer dizer, reconhece, é um absurdo a invasão territorial de outro país, é inaceitável. Não só inaceitável, como é a expressão da expansão imperialista da Rússia. Né? A Rússia entende aquele espaço como seu espaço natural de existência, né? Como seu espaço vital, a Ucrânia, tudo isso é o espaço vital da Rússia. Então ela está disposta a agir da mesma maneira. Mas a OTAN também, ela tem uma política de provocação, claro, você tem uma responsabilidade da Europa que é enorme dentro desse processo. Né? Agora, a questão hoje é simplesmente como é que separa o processo. Porque o que você tem hoje é um país completamente devastado. A Ucrânia não existe mais como país. Você tem 10 milhões, se eu não me engano, o seu último número que eu vi, 10 milhões de refugiados. É um país morreu muita gente, Vladimir. Morreu muita gente na Rússia também. Morreram dezenas de milhares de russos já nessa guerra. Isso que me choca. Exatamente. A gente nem sabe exatamente quanto, porque, desculpa, assim, quem conhece, lembra da história soviética, os soviéticos eram bons você sumir com números, né? Então, eu diria, você tem uma crise humanitária indescritível. Um quarto da população de 40 milhões, 10 milhões saem do país e não tem mais para onde voltar, você não tem mais aparato produtivo, você não tem mais nada. Então, acho que a questão fundamental, e acho que por isso que a política externa brasileira, nesse ponto, ela é boa, olha, a questão é como é que a gente para o mais rápido possível, certo? E acerta uma maneira de uma maneira ou de outra, chegar a um acordo que vai ser ruim para todo mundo. Quer dizer, por exemplo, sabe, uma coisa do tipo, bem, então tá, a Ucrânia abre mão de ter uma política externa. Pode ser que seja necessário. Mas eu acho que toda a questão importante, desde o início, era como não entrar nessa situação de guerra. Né? E todos, porque você tem, na verdade, uma reconfiguração imperial do mundo, né? Todos agiram de uma forma tal onde ninguém acreditou que a guerra ia efetivamente acontecer. A impressão que dá é um pouco essa. E quando aconteceu, é como se ninguém pudesse dar um passo para trás. O pessoal está mencionando aqui ainda esse discurso do Putin, mas eu não gosto muito de analisar a guerra na Ucrânia, né, por causa da polarização entre Rússia e Ucrânia, e eu também sou favorável à solução do Lula pela paz. Entendeu? Pela paz. Não adianta mandar arma para lá, não adianta você se alinhar com ninguém, entendeu? Tem que fazer. É uma solução, inclusive, que eu acho que a China também vem apregoando, né, de procurar a saída diplomática. A minha crítica ao discurso do Putin não é uma análise geopolítica da importância da Rússia para o mundo. É porque você tem alguns pontos que eu noto, por isso que eu falei nacionalismo, que quando eu acompanho esses grupos no Brasil, extremistas, eles pegam esses pontos do discurso do Putin, da decadência moral do Ocidente,
né? Que a gente já viu também, coisa antiga, decadência moral do Ocidente, né? E ficam também alimentando isso aqui no Brasil, né? Que é contra os LGBT, contra minorias, né? Então, é uma coisa muito negativa. E a minha crítica que eu faço, Vladimir, é que esse pessoal se tenta criar um nacionalismo que não leva em conta a questão do humanismo, por exemplo, né? Não leva em conta a luta das minorias. Então, a questão das identidades, tem esse velho embate, já está ficando velho agora, na questão do luta de classe ou identidades. Eu queria só, para fechar aqui a nossa entrevista, que você abordasse sobre isso também, que tem esse... eu acho que tenho estudado nos últimos tempos, Vladimir, que a questão da identidade, a luta pela identidade é muito antiga. Ela, na minha opinião, ela é originária. A democracia é uma coisa assim que é da psique humana muito antiga, você procurar a identidade. Não é uma invenção dos republicanos neoliberais americanos que criaram o identitarismo, apesar de que eu sei que eles tentam explorar tudo o tempo inteiro, né? Mas, enfim, isso é muito forte no debate hoje político, né? Que você tem a questão dos candidatos identificados com as causas identitárias, que foram vitoriosos nessas eleições, agora em 2022, né? Tiveram votação excelente, e os candidatos progressistas, né? Progressistas entre aspas, que são contra as causas identitárias, tiveram um desempenho sofrível também, não conseguiram se eleger. Como você analisa essa questão? Ela é uma questão que a gente deve debater? Qual é a relevância desse debate, na sua opinião? Tá, então, eu queria aproveitar, então, a gente está terminando, fazer meio uma colocação, que eu estava vendo o pessoal comentando aqui, tem uns comentários interessantes de um colega que falou, mas o nacionalismo do Brizola, do Darcy Ribeiro, do Barbosa Lima Sobrinho, era de outra natureza. A colocação, ela faz todo sentido, acho importante levantar isso mesmo, só que eu diria o seguinte, era um momento histórico muito diferente do nosso, muito diferente, né? Um momento histórico no qual você podia ainda pensar em algum tipo de fortalecimento das burguesias nacionais, certo? Substituição de importações, certo? Como um espaço fundamental de construção de uma autonomia nacional, certo? Só que essa configuração não se dá mais no capitalismo contemporâneo. Não há mais espaço para isso, né? Eu acho que isso ficou muito claro desde o momento em que, bem, um dos elementos clássicos do trabalhismo brasileiro era fazer um acordo com a burguesia nacional, tendo em vista um processo de garantia, ao mesmo tempo, do seu espaço de reprodução e de uma sociedade um pouco mais igualitária, né? Era criar essa balança. Bem, desde a ditadura militar ficou evidente que isso não aconteceria nunca. Não aconteceria nunca. Que a burguesia nacional, quando ela se sente ameaçada, ela faz imediatamente uma opção autoritária, como ela fez, não só naquele momento, ela fez de novo aqui, mais uma vez, né? Então, por isso eu acho, não faz muito sentido imaginar que, no meu ponto de vista, de que esse horizonte de um diagnóstico social que era próprio do trabalhismo brasileiro possa ser aplicado hoje, ponto, né? Esse é um lado. Sobre a questão do Putin, eu acho que a questão que o Putin faz é que ele rebaixa a política a uma política identitária. Aí o termo vale. Porque o que ele fala? É a identidade russa contra o resto. E ele usa a identidade de maneira muito clara. Fala, tá vendo? Ó, a gente não pode. Se você vai hoje em dia, se você vai fazer uma peça de Chekhov lá em Paris, vai ter manifestação, porque eles são contra a Rússia, são contra a identidade russa, entendeu? Não é contra não é contra mim, não é contra a minha política, é contra a Rússia, né? Então aí fala, é uma identidade contra a outra. Quando ele levanta essa coisa, fala, mas eles têm essa identidade, a gente tem a nossa, que é nosso território, nossa força, nossa história, tal, tudo assim. E aí, claro, é a política da 0 a 0, é isso. Aí a política entra no seu momento de regressão máxima, né? Eu acho que é o contrário. Primeiro, eu não utilizaria identitário para falar dessas lutas de reconhecimento ligados aos setores mais vulneráveis da sociedade. Acho que elas são lutas universalistas, são outra coisa, né? A luta dos movimentos trans por reconhecimento de direitos, a luta do movimento... Isso não são lutas identitárias, não estão defendendo a identidade deles, estão defendendo o fato de que não existe uma universalidade real ainda, e para que ela exista, é necessário que os setores fundamentais de violência contra públicos específicos seja dissolvido, né?
Então, eu entenderia dessa forma, né? E acho efetivamente que a política ela precisa de um novo universalismo, no sentido forte do termo. E acho que o exemplo russo que você trouxe é só, para mim, é mais uma prova. Você está vendo o que dá quando você permite que a sua identidade ela opere dessa forma? Ela dá nisso também.